Ele foi trabalhar fora, quase 2 meses trabalhando fora, deixou a mulher com o filho dentro da casa, tudo de bom. E a casa maravilhosa, aquela coisa perfeita. Quando ele volta, não tinha casa, não tinha filho, tinha um mandado de prisão em aberto. A mulher entrou com uma ação pra ele pagar a pensão. Claro que ele não foi notificado, porque ele tava trabalhando e ela não informou. Informou que ele tinha abandonado a família. E aí, já tinha um mandado de prisão em aberto pra ele pagar a pensão do primeiro mês, que estaria em aberto. Fora isso, ela vendeu a casa, levou todo o dinheiro fora e ainda levou os filhos e usou a medida protetiva como se ele tivesse agredido, coisa que nem aconteceu, porque ele nem estava no estado, pra poder justificar a saída dela com os filhos. Né? Até hoje, tem advogado que não pega de jeito nenhum, porque defender um homem que está respondendo a Maria da Penha é como se fosse horrível. É tipo defender, né? o ladrão. Isso, um advogado criminalista, por exemplo, sofre muito isso daí. A gente sente muito isso na pele. Aí o que aconteceu? A situação dele era inacreditável. Ele foi trabalhar fora, quase 2 meses trabalhando fora, deixou a mulher com o filho dentro da casa, tudo de bom. E a casa maravilhosa, aquela coisa perfeita. Quando ele volta, não tinha casa, não tinha filho, tinha um mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão. E tava numa situação crítica. Agora eu vou te falar. Quando ele foi embora, a mulher entrou com uma ação pra ele pagar a pensão. Claro que ele não foi notificado, porque ele tava trabalhando e ela não informou. Informou que ele tinha abandonado a família. E aí, já tinha um mandado de prisão em aberto pra ele pagar a pensão do primeiro mês, que estaria em aberto. Fora isso, ela vendeu a casa, levou todo o dinheiro fora e ainda levou os filhos e usou a medida protetiva como se ele tivesse agredido, coisa que nem aconteceu, porque ele nem estava no estado, pra poder justificar a saída dela com os filhos, com as filhas, pra fora do estado de origem das crianças. Nossa, ela tinha filhos com ele? Tinha. Ele estava há mais de 10 anos casado. De onde veio essa raiva toda? Então o que aconteceu? Quando ele chegou lá, nenhum advogado, primeiro, eu acho também pela postura dele, né, não queria pegar a situação, a causa. E o cara respondendo medida protetiva, realmente se é um agressor, eu vou me meter com uma situação dessa. Tem muito isso ainda. O advogado já ficou mais melindrado ali, né? Mesmo no ano de 2023, ainda tem muito isso. Tem advogado que não quer mexer com criminal de jeito nenhum. Só que quando eu comecei a ouvi-lo, eu vi que ele começou a baixar a bola. Quando ele baixou a bola, ele começou a contar realmente. E eu comecei a fazer as perguntas e ele não entrava em contradição. Eu digo, olha, realmente esse cara tá falando a verdade. Peguei, fui lá no computador, fiz uma lista de documentos que ele teria que providenciar e entreguei pra ele. A gente não fechou contrato nenhum, eu passei um orçamento pra ele. Ok. Pensei na minha cabeça que ele nunca mais ia aparecer. Quando eu volto pro escritório no outro dia, ou eu volto, ou eu tava indo pro escritório, eu não lembro. Eu só sei que eu não estava no escritório. O meu secretário liga pra mim, doutora, lembra do fulano? Sim. É o seguinte, ele tá preso. Aí eu digo, calma lá, volta, rebobina aí. Como assim ele tá preso? Ele tava indo pro escritório levar a documentação que a senhora pediu, quando ele parou numa blitz e aí ele foi preso, porque tinha um mandado de prisão, de pensão, de dívida de pensão. Gente, aquilo ali, até então não me deu tanta revolta. Quando eu cheguei na delegacia, fui lá conversar, aí ele ligou pro celular do escritório, né? Eu fui lá eu nem fui no escritório, já fui direto pra dela. Quando eu cheguei na DEFRA lá da capital do Acre, eu vou falar com ele. Gente, agora vocês imaginam a situação do cara que chegou com o nariz. Ele tava uma vergonha muito grande. Imagina a vergonha. Na minha frente, ele de cueca. Eu tendo que ir. Eu fui pra uma cela, tinha acho que uns 8 homens lá, todos de cueca, e ele também estava lá. Eu via na cara dele a vergonha dele falando comigo, sabe? E eu tinha que me manter com a postura profissional. Ele tava sendo não. Com todos. Agressão, tinha 3 celas, se não me falte a memória, lá na DEFRA, 3 ou 4 celas pequenas, e eles estavam todos lá numa só cela. Numa só cela. Um pau também por agressão de agressão. Até então era só a pensão, mas se sei lá, alguém não fosse com a cara dele. Pois é, eu nem perguntei, porque você via também na cara das duas pessoas aquela vergonha, né? Uma mulher tá lá vendo de cueca uma humilhação, né? E aí eu conversei com ele tentando fixar o olhar pra ele não se sentir constrangido. Ele me passou toda a situação, como é que foi. Conversei com o delegado. É claro, nunca foi preso, nunca... Lá no Acre, é até difícil a pessoa receber uma multa. Não sei agora como é que tá a situação diferente aqui em São Paulo, né? Que a cada 1 quilômetro tem um radar. Ele nem multa tinha. Nunca nem foi multado. É claro, na audiência de custódia conseguimos soltar. Perfeito. Foi no mesmo dia, em torno de umas 14 horas, ele foi solto. Não era reincidente, ficha limpa, perfeito. Soltamos, ele pagou a dívida da pensão também. Conseguimos tirá-lo. Nem sabia devia. Conseguimos tirar. E aí, o que acontece? Ele foi solto. Imagina a revolta daquele homem.
homem. devia Não tá sabia onde possesso. estava a filha, não tinha onde morar. E detalhe, a mulher saiu e contou várias histórias, que nenhuma foi comprovada no processo. Por quê? Porque não tinha provas, né? Beleza. Mas a vergonha dele era o quê? A situação dele não ter mais a casa dele. E a pior, toda a sociedade, as pessoas que rodeavam a família, ficavam sabendo daquilo. Então, como ele tinha uma medida protetiva, que aquilo ali era um início no Brasil, não tinha medida protetiva envolvendo a Lei Maria da Penha. Então, todo mundo se afastou dele. Nossa. Se afastou dele porque, pra todo mundo, ele era um agressor. Ele era o covarde. E Ele era assim, o covarde. é instintivo, até pegando o gancho que você falou, né? Tipo, o amor incondicional pra mulher é instintivo. Na hora que você acusa o cara de agressão, é todo mundo contra o cara, né? É normal, é natural da sociedade Sim. isso. E o cara tem que provar o contrário, né? E aí, aquele caso foi o caso que eu digo... Mudou a chave. Mudou a chave. E outra, como ele tava respondendo um processo, gerou um outro processo criminal contra ele, foi do processo de ameaça. E ali, como era uma coisa nova isso, aquilo, eles já decretavam prisão. Hoje tá até mais difícil de decretar prisão. Tá? Comparado no início, em 2016, 2017, esses processos que eram acumulados com Lei Maria da Penha, eles já decretavam, né? E aí, o que aconteceu? Ele saiu de uma prisão e entrou em outra, do processo de ameaça. E aí foi muito triste, porque na época, como ele tava sendo defendido pela Defensoria Pública, nada contra, até mesmo porque eu tenho muito amigo que é defensor, amigos que são defensores públicos, eles não conseguem ter uma estrutura pra atender todo mundo. Você imagina, às vezes, numa cidade, tem 4 defensores pra cuidar de todos os processos. É impossível. E não era diferente nesse caso, né? Então ele tava pela Defensoria Pública, acabou não conseguindo ter uma defesa preliminar, e foi gerado uma prisão pra ele. E aí ele saiu de um e já entrou em outro, né? Quando ele foi... Aí depois de um tempo, ele foi preso por causa desse processo. Caiu numa blitz de novo e tinha esse mandado de prisão em aberto. E aí ele foi preso. Isso questão de semanas, tá? Não lembro se foi uma ou foi 2 semanas. Quando ele voltou pra cidade dele, aí aconteceu tudo isso. Uma atrás da outra. Isso mesmo. E eu não sabia do mandado de prisão, porque querendo ou não, pra eles expedirem, eles não podiam comunicar. Beleza. Quando ele foi preso, aí a luta foi o quê? Pra poder soltá-lo. Eu lembro. Aí foi que esse homem mudou a minha história. Porque eu acabei virando amiga dele. E você abraçou mesmo a causa Abracei. Quando eu falo, eu já... e eu lembro das filhinhas dele, porque aí depois eu comecei a conversar com a mãe dele. Ele foi preso e ela me mostrava as fotos. Coisa mais linda, um anjinho. E aí, na época, no Acre, em 2016, a gente, como advogado, podia ainda ir na cela. Então você imagina, era muito confortável para o advogado, diferente do que é hoje. A gente entrava no presídio, a gente já ia direto na cela, o próprio presidiário já ia lá, abria, a gente sentava lá, conversava com ele, sabe? Era uma coisa que a gente não precisava nem ficar esperando como uma advogada criminalista. E aí eu conversava com ele e ele chorava. Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Fala, galera, a Jamile é F. Bora pra minha opinião. Cara, é muito bizarro esse tipo de coisa. Como que a situação chegou nesse ponto? E olha que essa história da doutora Jamile aconteceu há vários anos atrás. Hoje a coisa está muito pior. Eu sinceramente acho que a coisa ainda vai piorar muito. Se preparem, senhores. Do jeito que está, não está fazendo muito sentido ficar se relacionando por aí casualmente. Quem dirá namorar sério ou se casar? Eu fico tentando imaginar como vai estar a situação daqui uns 50 anos. Se hoje as bonitas já estão ficando desesperadas porque os caras não estão chegando mais e muitos até estão fugindo de relacionamento, daqui a alguns anos vai ter que ser tudo online. Tipo aqueles capacetes de realidade virtual que a gente via nos filmes. Sinceramente, eu acredito que a gente está caminhando aí para esse lado. Mas me diz, você concorda com isso ou você acha que eu estou viajando? Você tem alguma história para compartilhar? Comenta ela aqui com a gente. Você pode ajudar outros caras a não se lascar. Não esquece de deixar o like e se inscrever. Me ajuda a chegar na tão sonhada meta dos 100 mil inscritos. Se você gosta do canal, faça parte da nossa comunidade exclusiva de membros e tenha acesso aos vídeos antes de todo mundo. Também tem vídeo somente para membros e veja como que funcionam os bastidores aqui do canal. Tudo isso por menos de 5 conto. Fala sério, né? Dá essa moral aí. Um forte abraço e valeu!